Olá pessoal do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou a Ana Barbosa, mamãe do Davi, e estou esperando o meu segundo bebê. Então é outro menino, nós decidimos o nome, vai se chamar Gael. Então eu tenho o Davi e agora nós teremos o Gael. Já passei pelo primeiro trimestre de gestação. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e contar como que está sendo para mim, né? Viver essa gestação, a maternidade, porque o Davi agora está numa fase que requer bastante atenção. Então vou conversar um pouquinho e contar um pouco o meu relato sobre isso. Aqui no canal tem bastante relatos que eu já contei, meu pós-parto, a amamentação, enfim, tem bastante coisa aqui. Se você ainda não conferiu, não deixe de conferir, tá? Tem muito conteúdo bem legal. Bom, eu estou grávida de outro menino, então são duas gravidez de meninos e são totalmente diferentes. Eu sempre falei isso até para as outras minhas amigas, cada gravidez é única, né? Muitas vezes as pessoas acabam falando, ai, mas a sua barriga tá diferente, ai, dessa vez tá passando mais mal. E sim, uma gravidez é diferente da outra, tem mulheres que têm a gravidezes quase iguais ou parecidas, que têm o mesmo sexo e quando não tem o mesmo sexo do bebê. Mas enfim, minhas gravidezes foram totalmente diferentes. O Davi, eu engravidei em fevereiro de 2020 e a principal diferença para mim entre uma gravidez e outra, né, é o tempo em que estamos vivendo. Quando eu engravidei do Davi, eu descobri a gravidez, foi no auge da pandemia. Então, quando eu descobri a gravidez, no dia 28 de fevereiro, na próxima semana de março, fechou todo o comércio aqui na minha cidade, mercado, eu fiquei trabalhando em casa. Então, assim, nós aprendemos a viver de uma outra forma. E eu estava lá naquele momento, em êxtase, descobri a minha gestação, estava super feliz, mas ao mesmo tempo meu psicológico ficou bem abalado. Quem foi mãe na pandemia sabe, porque foi bem confuso, era uma doença que passava na televisão, 40 tipos de sintomas e milhões de pessoas morrendo, e cada dia aumentava esse número de casos, e ninguém sabia sobre um tratamento, ainda estava em estudo. Enfim, foi uma loucura. Muitas mães perderam seus esposos, muitas mães faleceram, muitas crianças, muitas pessoas morreram por causa dessa pandemia. E então você acabava vendo aquilo, mesmo que não fosse na televisão, só se falava daquilo, na rede social, na rua, onde fosse. Tudo era a pandemia do Covid-19. Então isso foi o que mais assim me abalou, meu psicológico ficou bem abalado devido a isso, de ter que ficar trancado dentro de casa, de medo de acontecer alguma coisa, de uma incerteza de saber se a gente podia sair ou não. Meu esposo autônomo não ficou sem trabalhar 2 semanas, e aí fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? Foi uma incerteza muito grande. Então essa foi assim uma das principais diferenças, foi o tempo em que se passou a minha gestação. Os 3 primeiros meses, assim, vou falar assim, eu nem curti, porque era tantas notícias ruins, tantas coisas ruins passando, quantas pessoas partindo e pessoas próximas também. Foi bem complicado essa fase. Eu tive enjoo, mas foi bem pouco. E depois de 14 semanas eu estava bem, né? Foi bem tranquilo. Nessa gestação, a gente ainda estamos na pandemia, né? Ainda tem lugares que é necessário ser usado a máscara, mas assim, já temos a vacina, já temos um tratamento que está sendo eficaz, né, para essa doença. Enfim, então assim, nós já passamos por aquilo, na primeira gestação foi algo muito incerto. Agora a gente já passou, já tem tratamento, já tem algo concreto para se tratar. Então essa é a diferença, assim. Então agora, assim, estou mais tranquila em relação a isso. Tive bastante enjoo nessa gestação. E eu vomitei, que na primeira gestação eu não tive.
O vômito, eu enjoava, mas eu não vomitava, tá? Não enjoei de nenhum tipo de alimento nessa gestação. Na do Davi, eu não comi carne a gestação inteira, carne de boi. Eu enjoei da carne de boi e eu não podia sentir o cheiro da comida fazendo, o feijão cozinhando ou o alho fritando. Na primeira gestação eu não podia. Nessa, então, eu estou assim, cozinhando, não, isso não me faz mal, eu estou cozinhando. Eu vejo alguma coisa assim nas redes sociais, eu tenho vontade de fazer, eu já vou lá, compro e faço. Então, na primeira gestação eu não cozinhei, nessa eu já cozinhei. Algo que eu não tive na primeira foi indisposição, cansaço. Nessa eu tenho muito. No primeiro e no segundo mês foi muito cansaço, muita indisposição. Nossa, era assim até difícil. E tendo o Davi, né, que eu precisava da atenção, ele quer brincar e ele é muito grudado em mim. Então foi coisas assim que nós tivemos que acabar mudando nessa gestação também, porque como eu trabalho fora, né, ficava o dia todo longe. Quando eu chegava em casa, eu ia brincar com o Davi, nós tomávamos banho juntos, ficava ali junto, meu esposo ia fazer janta. Aí a gente revezava, outro dia era eu, né? Depois dessa gestação eu fiquei bem disposta, né? Não conseguia dar tanta atenção quando eu chegava em casa. Eu já queria deitar e ficar deitada ali. Aí muitas vezes a gente tinha que ficar apelando pela TV, então eu ia ficar assistindo filminho com ele ali, mas pelo menos eu estava deitada ali do lado. E foi assim no começo dessa gestação. E a primeira gestação foi bem tranquila, assim, o restante do segundo e do terceiro trimestre. Não tive nenhum tipo de intercorrência. Essa eu ainda estou no segundo trimestre, ainda temos o segundo e o terceiro trimestre para se passar. Mas eu tive muito sono também, nas duas, né? Então eu sempre dormi cedo. Então nas duas eu sempre dormi cedo. Mas aí a coisa que muda é que nessa eu tenho uma criança, né? Que quer atenção, que quer brincar. E ele tá naquela fase onde ele sobe em tudo, ele quer pegar tudo, ele quer participar de tudo. Então, se eu vou limpar a casa, ele pega o rodinho dele e ele vai junto limpar. Se nós vamos lavar uma área também, quer estender a roupa junto. Quem me segue nas redes sociais sabe, o Davi é muito participativo nessas coisas. Ele quer estar ali junto. Eu vou guardar os brinquedos, ele quer ir junto. Eu vou organizar o guarda-roupa, ele tá lá no meio daquela roupa comigo. Então eu deixo ele participar de tudo. Eu não impeço o Davi de participar de nada que a gente faz, né, em relação aos serviços, até cozinhar. Se eu estou fazendo comida e ele quer fazer comida junto, então ele já pega a cadeira dele, sobe em cima, ele quer mexer. E a gente tem que estar ali sempre em cima. E ele quer estar ali em cima, ele quer lavar a louça. E aí, algo que eu tive muito nessa gestação foi um pouco de falta de paciência no segundo mês. Foi, assim, um mês bem difícil para mim, porque não sei se é por causa da indisposição, de estar vomitando, de estar enjoada. A falta de paciência para mim foi bem difícil. Tive dias de eu surtar com o Davi, de gritar, de brigar. Foi bem difícil o segundo mês, mas depois passou, melhorou, eu consegui controlar mais e ter mais paciência, né? E entender também que não é fácil para ele, a mãe dele tem outro bebê dentro, ele ainda é um bebê, então não é fácil também, né? Para nós dois. Então, uma falta de paciência eu tive muito no segundo mês, muito. Mas consegui controlar, consegui reverter e agora já estou bem mais paciente, bem mais tolerante. Acho que também porque eu estou melhor em relação aos enjoos, né, e ao vômito, que isso deixa a gente também bem ruim, né? Enfim, consegui melhorar isso, agora eu já consigo brincar mais com o Davi, dar mais atenção, a gente faz bastante brincadeiras legais. Quem nos segue nas redes sociais sabe que aos sábados, domingos, a gente sempre saía para passear, para algum lugar ao ar livre. Então agora que nós estamos conseguindo voltar a sair, porque eu passava muito mal de andar de carro,
Então a gente acabou ficando mais em casa. E claro que isso também influencia muito no Davi, né? Ele já tinha uma rotina, de repente só fica dentro de casa, muda totalmente também. E aí tivemos no primeiro trimestre a adaptação escolar do Davi, que foi o primeiro ano que ele está indo para a escolinha. Ele era cuidado pela minha mãe na minha casa, então agora ele começou a ir para a escolinha. Então não é fácil para ele também, toda essa mudança. E aí foi 2 semanas assim de choro bem. Ele chorava e eu chorava. Agora passamos pela adaptação escolar nesse primeiro trimestre meu de gestação, que eu não tive na primeira gestação e agora eu estou tendo, né? É a parte da educação, né? Antes eu não tinha uma criança para educar, agora eu tenho. Então a parte do educar para mim eu acho que é o mais difícil, né? Você ter que corrigir, ensinar, é muita coisa assim que tem que estar ali no dia a dia, né? Então a educação para mim é a coisa mais difícil que eu estou achando nesse momento, de estar policiando, né, algumas coisas e educando o Davi. A falta de paciência eu consegui controlar e já estou mais calma. Em relação, o Davi está muito grudado com você. Bom, gente, o Davi sempre foi muito grudado em mim, sempre foi muito dependente, então agora a gente conseguiu, a partir do momento que eu já descobri a gravidez, a deixar ele ser mais independente. Então, agora é o papai que busca ele na escolinha, porque o papai é autônomo, né? O papai consegue buscar ele mais cedo, porque não dá o horário, né? Que ele sai entre 4 e 5 horas. Nesse horário eu estou no meu trabalho. Então ou o meu esposo ou minha mãe tem que buscar ele. E aí quando chega, é o papai que faz a mamadeira, ele ainda mama, né? É o papai que dá banho. Então quando eu chego do trabalho, ele já mamou, ele já tomou banho. Que deixando o papai ser mais presente, porque antes ele não aceitava, gente, realmente. Ele não aceitava, era só eu. Então eu fiquei assim, meu Deus, então eu fui buscar conhecimento para tentar mudar isso. Porque daqui a alguns meses eu vou ter um bebê que vai depender muito de mim, que eu vou precisar nutrir ele, mantê-lo vivo, fazê-lo dormir. Meu esposo não tem férias, então ele vai ter que trabalhar. Eu também vou trabalhar em casa, mesmo tendo meu bebê pequeno. E aí sim, eu sei que a gente vai ter uma outra adaptação em casa, porque o Davi vai ter que dividir a gente com o bebê. Então, assim, é outra coisa que a gente está buscando um conhecimento, como tornar isso um pouco mais leve, né? Então, eu precisava que ele não ficasse tão dependente de mim. Então, e é muita coisa para se pensar, que nem agora. Quando eu fui ter o Davi nasceu no domingo, dia 1º de novembro. Na segunda-feira foi feriado, mas na terça meu esposo tinha que trabalhar. E eu só saí na quarta-feira, de manhã, do hospital. Então, quando o Davi nasceu, meu esposo ficou comigo, né, no parto, tudo. E aí ele veio embora à tarde e minha mãe ficou comigo no hospital para posar, do domingo para a segunda. Na segunda ele foi, mas a minha mãe permaneceu lá comigo. Eu quis isso, eu quis que ela ficasse comigo, até porque foi meu primeiro bebê. Eu nunca nem tinha trocado uma fralda na vida. E eu estava bem insegura, então eu queria ela ali perto de mim, todo auxílio, né? E enfim, então eu quis a minha mãe aqui comigo. E aí o Fernando só foi lá nos horários de visita e no primeiro dia do nascimento, né? Depois ele foi trabalhar na terça minha mãe e eu ficamos sozinhas. Depois no quarto o Fernando só foi me buscar. Então dessa vez eu já tenho a me pensar que eu tenho o Davi, ou com a minha mãe ou com o meu esposo, né? Ou comigo. Então agora já é algo a se pensar, já se planejar. Porque assim, ou a minha mãe vai ficar comigo ou o Fernando. Então só tenho essas duas opções. Só que eu tenho o Davi. É bastante coisa para se pensar. Então isso eu já não tive na primeira gestação. Nessa eu já tenho que pensar sobre isso. Assim, é bastante coisa que a gente vai tendo que estudar, pensar, repensar em relação a várias coisas. Mas, assim, em relação a estar grávida e
já tendo um bebê, a maternidade, vivendo, educar, paciência, fazer dormir, dar banho, enfim, várias outras fases que a gente está passando. O primeiro trimestre foi bem complicado. Foi assim complicado em relação porque nós tivemos adaptação escolar, nós ficamos doentes. Gente, nós nem saramos ainda. Porque o Davi começou a ir para a escola, né? E aí começou a ficar doente, não tinha ficado. Pegamos virose, aí eu peguei também, porque a imunidade fica baixa. Depois tivemos uma rinite, uma sinusite atacada. Em relação ao emocional, nessa gravidez eu estou bem mais tranquila. E nessa gravidez eu nem cheguei a chorar no primeiro trimestre. Na do Davi eu chorava, eu ficava desesperada de ver tanta coisa. Se nós tínhamos algum tipo de sintoma gripal, então, sério, gente, eu já pensava, nossa, vamos morrer. Porque nós estamos com Covid, meu Deus, era uma loucura. Sério, quem foi mãe na pandemia, deixe seu comentário aqui e me fale também como foi essa parte assim do seu emocional. Para mim, na gravidez do Davi, foi bem complicada essa parte, porque eu vivi esse primeiro trimestre nessa loucura que foi essa pandemia, que infelizmente muitas pessoas perderam a vida, né? Meus sentimentos a todas essas famílias, e isso mexeu muito com o meu psicológico. Nessa gestação já não tive isso, né? Graças a Deus. Então está sendo mais tranquilo a parte do emocional. Então eu chorava só os dias que nós tínhamos que deixar o Davi na escola, porque aí ele chorava e eu chorava também. Então foi essas 2 semanas assim, mas foi por causa da adaptação escolar, de estar longe, né? De não saber como vai ser, enfim. É um pouco de insegurança, mas passou, né? Essa fase. Bom, gente, eu acho que é isso, um pouco do meu resumo de como que está sendo, como foi, né, esse primeiro trimestre, essa fase do emocional, já sendo mãe, como que está sendo. E acho que é isso. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E as mamães, deixem seu comentário como que foi para vocês, quem já era mãe e vivendo numa nova gestação, como que está sendo, né? Espero que vocês gostem e até mais!